Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para não perder nadinha. Acompanhe-nos também no Instagram, @portuguescomletícia e visite a nossa plataforma portuguescomleticia.com.br. Lá a gente tem curso de português para que você se prepare da melhor forma possível para sua prova. A aula de hoje é diferente, é para que você teste o seu nível de língua portuguesa. Para isso, eu criei 15 questões envolvendo diferentes assuntos de língua portuguesa. Então, tem crase, tem concordância, tem flexão verbal, tem um monte de coisa. E essas questões vão começar de um nível mais básico. Aí você vai começar a responder, você vai falar assim, ah, não, tá muito fácil, não vou responder isso não. Mas essas questões, elas vão aumentando o nível de dificuldade. Então, fica aí até o final. Pega o seu caderno, sua caneta, para você responder e depois você vai contar pra gente se você acertou várias questões ou se você não acertou tantas questões assim. Vamos lá? Primeira questão. Eles querem ficar na festa e a gente quer ir embora. Bom, aqui é uma questão de ortografia para saber se você escreve direitinho. A gente junto ou a gente separado. Olha só que eu até coloquei as opções para deixar mais fácil aí para você. Segunda questão. Acordei atrasada, mas consegui chegar no horário combinado. Terceira, está chovendo muito. Com certeza, tudo junto, eles vão se atrasar, ou com certeza, separado, eles vão se atrasar. Bom, anota aí quais são as suas respostas corretas, depois a gente vai corrigir, eu vou explicar. E lembrando que a maioria das questões desta aula já tem aqui, já tem vídeos, já tem aulas aqui no canal Português com Letícia. Então, se você acompanha o Português com Letícia direitinho, você vai ter um número de acertos bem maior. Bom, vamos para o segundo slide, aumentando um pouquinho o nível de dificuldade. Comprei 300 ou 300 gramas de presunto. Você começa a ficar um pouco mais difícil, né, gente? 5. A garota estava meio tímida ou a garota estava meia tímida. Sexta pergunta. Ele canta muito mal com L ou ele canta muito mal com U? Ah, gente, e eu falei para vocês escreverem a resposta que vocês acham que é a certa, porque depois no final vocês vão contar o número de acertos para contar pra gente se você acertou muitas ou poucas. Próxima pergunta. Eles estão juntos há 3 anos, só o A com crase, ou A com H, 3 anos? Oitava. A professora ainda não tinha chegado ou a professora ainda não tinha chego. Tem uma aula sobre isso no canal, faz pouco tempo que a gente postou. 9. Eles estavam cara a cara, com crase, ou cara a cara, sem crase. Questão de número 10. Onde você mora ou aonde você mora? 11. As crianças têm interesses diferentes, sem acento, ou as crianças têm interesses diferentes com acento circunflexo. 12. Faz 15 dias que não chove ou fazem 15 dias que não chove. Agora vamos para as últimas 3 perguntas desta aula e são as perguntas que eu considero mais difíceis, por isso que eu coloquei por último aí. 13. Na sala deve haver 30 alunos no máximo, ou na sala devem haver 30 alunos no máximo. 14. Os professores proporam atividades diferenciadas ou os professores propuseram atividades diferenciadas. E 15, última questão. Quando você vir esse filme, vai amar, ou quando você ver esse filme, vai amar. Anotou todas as suas respostas? Agora a gente vai corrigir e você vai contar quantos acertos e quantos erros você teve. Ah, e não esquece também de deixar nos comentários se você gosta desse tipo de aula, com testes, questões, para você treinar os seus conhecimentos. Conta pra gente nos comentários, porque se você gosta, a gente procura trazer mais desses vídeos. Vamos às respostas, então? Questão número 1. Eles querem ficar na festa e a gente quer ir embora. A gente separado. A gente com sentido de nós é sempre separado. A gente junto existe? Existe. Significa aquele que age. Então, a gente é aquele que age. O agente secreto. Agente secreto é junto, né? Mas a gente com sentido de nós é separado sempre. 2.
Acordei atrasada, mas consegui chegar no horário combinado. Mas sem o i. Essa conjunção que significa contraste, oposição, é sem o i. Mas com i significa soma, adição. 3. Está chovendo muito. Com certeza eles vão se atrasar. Com certeza são duas palavras, gente. Com e certeza. Existe esse com certeza junto aí? Não existe, não tem, não existe. Com certeza sempre separado. Com e certeza. Próximo bloco de perguntas. Comprei 300 gramas de presunto e não 300 gramas. Por quê? Porque grama, comunidade de medida, é uma palavra masculina. Então, 300 gramas. Ah, professora, 300 tá errado. Então, tá errado. É 300 gramas. Não importa se são 200, 300, 400. É sempre no masculino. Grama feminino é só a plantinha lá, o verdinho da grama do jardim. Então, grama é, no sentido de unidade de medida, é masculino. 300 gramas. Quinta pergunta. A garota estava meio tímida. Meio, como advérbio, é inflexível, é invariável, não vai para o feminino, não é meia tímida, porque advérbio é uma classe de palavras invariável. 6. Ela canta muito mal, mal com L, porque é o contrário de bem, é um advérbio, o advérbio é com L. Ela canta muito mal, com L, quando é o contrário de bem, quando é um advérbio. Mal com U é quando vai ser adjetivo. Nesse contexto, um advérbio, então, com L. Questão 7. Eles estão juntos há 3 anos, com H. Esse contexto que expressa tempo passado é com o verbo haver, portanto, há com H, já que é o verbo haver que tem H também. Questão 8. A professora ainda não tinha chegado. O particípio do verbo chegar é chegado, não tem outro particípio possível. Chego é só uma flexão do verbo chegar, por exemplo, eu chego cedo. Aí chego existe. Agora, chego como particípio do verbo chegar não pode ser utilizado. É só chegado. A professora ainda não tinha chegado. Questão 9, uma questão sobre crase. Eles estavam cara a cara, sem crase. Por quê? Entre palavras repetidas não se deve colocar a crase. Portanto, eles estavam cara a cara, sem crase. Entre todas as palavras repetidas não tem crase. Questão 10. Onde você mora? Aqui eu olho para o verbo é morar. É um verbo que não expressa movimento. Com verbos que não expressam movimento, morar significa morar em um lugar fixo. Você mora num lugar fixo. Então, com esse verbo, eu não utilizo aonde, mas apenas a palavra onde. Se fosse um verbo de movimento, por exemplo, ir. Aonde você vai? Aí seria aonde. Por quê? Porque quem vai a algum lugar. Mas como aqui eu não tenho um verbo de movimento, tenho um verbo estático, então eu não posso colocar a preposição a. Então é só onde. Onde você mora? Questão 11. As crianças têm interesses diferentes. Esse tem acento circunflexo. Por quê? Porque é o plural do verbo ter. Ele tem, sem acento, no singular. Eles têm, com acento, no plural. Aqui, as crianças, plural, têm, com acento circunflexo, plural do verbo ter. Questão 12. Faz 15 dias que não chove. Ah, professor, mas não é fazem, são 15 dias. Não, é faz. Não importa se faz 15 dias, se faz 100 dias, se faz 1000 anos. É sempre faz, faz. Porque o verbo fazer, com sentido de tempo decorrido, ele é impessoal e não vai para o plural. Faz 15 dias que não chove. E por fim, as últimas 3 questões, as questões mais difíceis. Questão 13. Na sala deve haver
30 alunos no máximo. O verbo haver, com sentido de existir, ele é impessoal, fica sempre no singular. Aqui eu tenho a locução verbal. O verbo auxiliar deve também não vai para o plural, porque ele fica com toda a impessoalidade do verbo haver. Então, na sala deve haver 30 alunos no máximo. Verbo no singular, não vai para o plural. 14. Os professores propuseram atividades diferenciadas. Aqui é propuseram porque o verbo propor vem do verbo pôr, é derivado do verbo pôr. Então, eu faço a conjugação do verbo propor da mesma forma que eu faço a conjugação do verbo pôr. Então, as crianças puseram leite, sei lá, aonde? Que exemplo foi esse? Então, as crianças puseram o livro no armário. Aqui eu tenho o verbo pôr, que é conjugado como puseram. Então, o verbo propor vai ser conjugado da mesma forma. Os professores propuseram atividades diferenciadas. Proporam tá certo, professora? Não, proporam está errado. Não tem um contexto em que proporam esteja certo. É sempre propuseram. E por fim, 15 e última questão. Quando você vir esse filme, vai amar. A conjugação correta do verbo ver no futuro do subjuntivo é vir e não ver. Nossa, professora, que estranho, nunca vi isso. Pois é estranho mesmo. É um caso em que o correto parece errado e o errado parece correto. É muito comum que a gente escute as pessoas, que a gente fale, né? Quando você ver esse filme, você vai amar. Mas o correto, nesse tempo e modo verbal, é vir. Quando você vir esse filme, vai amar. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Se vocês gostam desse formato, com questões para você testar seus conhecimentos, conta aí pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o gostei nesse vídeo. Conta pra gente também quantas questões você acertou, em quais questões você teve mais dificuldade, essas coisas todas. Também vai conhecer o nosso Instagram, @portuguescomletícia. Lá a gente posta várias dicas, enquetes, testes, também questões para você treinar. E também dá uma passadinha na nossa plataforma, portuguescomleticia.com.br, para conhecer o nosso conteúdo. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!